Opa, eu sou o Renan, aluno da disciplina de Organização de Arquivos, e eu vou apresentar a parte da modularização e também da primeira função do trabalho introdutório. Na parte da modularização, a gente divide o nosso código em 4 módulos, esses 4, mais a main.c. A main ela é responsável por dividir certinho ela lê o primeiro comando e manda para a função que vai ser executada. As funções elas estão guardadas aqui no function, separado em create e select. Cada uma delas elas vão chamar os dados e também o header para poder manipular os arquivos. E nisso eles também são separados aqui, o header cada um respectivamente, o header no header.c e o .h, e os dados no .c e no .h. Cada um deles ainda usa funções que não manipulam diretamente os dados ou o cabeçalho, então a gente decidiu colocar aqui na parte do helper. A função createTable ela é referente à primeira implementação e ela pega um arquivo que representa uma planilha, que é o CSV, e transforma num arquivo que representa uma tabela, que é o binário. No caso, vamos começar lendo os arquivos. Se o arquivo do CSV não existir, a gente vai printar uma mensagem falha do processamento do arquivo e liberar a memória devidamente. No caso dele existir, vamos continuar com a aplicação normal, lendo o cabeçalho e logo em seguida já gravando ele. Os próximos dados também são lidos e gravados logo em seguida. Isso porque a gente economiza memória e eficiência, não usando um array de dados. Lembrando que nesses dados também tem que liberar a memória, porque tem strings sendo alocadas dinamicamente. Logo em seguida, a gente vai voltar para o header e fazer os updates dele com o número de registradores. E também falando que foi um sucesso a operação. Por fim, é só fechar os arquivos e liberar a memória. Agora meu amigo Rodrigo vai apresentar. Olá, eu sou o Rodrigo, aluno da disciplina de Arquivos, e eu vou estar explicando as funcionalidades 2 e 3 do trabalho introdutório da disciplina, que são respectivamente as funções Select From e Select From Where. Bom, começando pela Select From, que é a mais simples das duas, ela consiste em usar a função checkBinFile, que abre o arquivo binário para leitura e lê o header, olhando principalmente para o campo de status para saber se o arquivo é válido ou não. E logo em seguida vamos diretamente para o looping principal da função. Basicamente ele diz que, enquanto for possível ler o dado, ou seja, enquanto não for o fim do arquivo, caso o dado que estamos olhando não tenha sido removido, nós printamos ele e logo em seguida já desalocamos a memória que foi alocada para ele. No fim do loop, desalocamos a memória do último registro de dados lido e já fechamos o arquivo. É uma função realmente bem simples. Logo em seguida partimos para a função Select From Where, que é um tiquinho mais complicada. Bom, assim como anteriormente usamos a função checkBinFile para abrir o arquivo e ver se ele é válido, e lemos o número de buscas que serão feitas. Lido esse número, para cada uma das buscas, nós iremos ler o número de parâmetros e alocar 2 vetores de strings, um para nome campo e outro para valor campo. Alocamos as strings de nome campo e valor campo para cada uma dos parâmetros e lemos essas strings respectivamente. Na parte relativa ao arquivo em si, temos este looping, que enquanto for possível ler o registro de dados, nós verificamos com a função pertenceData se o vetor de string valor campo e nome campo corresponde com o dado que estamos olhando. Caso sim, printamos o dado e setamos essa flag de none para 0. Ela significa justamente se algum dado contém as strings nome campo e valor campo passadas. Liberamos a memória como anteriormente. E caso nenhum registro de dado contenha essas strings, nós printamos registro inexistente. Liberamos a memória dos vetores de strings alocados e setamos o arquivo para o começo dos registros de dados, o fim do registro de cabeçalho, para poder fazer mais uma iteração.
No fim de todas as iterações, nós fechamos o arquivo e a função retorna 0 porque foi bem sucedida.